Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você a estudar mais uma porção da Palavra de Deus comigo. Nós estamos lá no livro de Provérbios, né? Esse livro escrito por Salomão, em que ele faz observações a respeito da vida e como é que, a partir da observação, ele traz princípios, né, para nós e verdades a respeito da vida. Então, acompanhe comigo, no Provérbios capítulo 17, nós vamos estudar apenas 4 versículos e tirar 4 aplicações diferentes para a nossa vida. Cada versículo, né, eu tenho dito a respeito disso, né, falado a respeito disso, que Provérbios, como tem essa característica de uma coletânea de observações da vida, ele é bastante fragmentado na sua mensagem, né? E a gente tem visto que cada versículo, então, traz uma aplicação diferente para nós. Então vamos começar em Provérbios capítulo 17, a partir do versículo 22, né? Vamos de 22 a 25, eu vou ler esse texto. A palavra de Deus diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Depois, o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. 24. A sabedoria é alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. E 25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Antes da gente tirar algumas lições, né, vamos fazer uma oração, vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por mais essa manhã que o Senhor nos dá e pedimos, Pai, para que a instrução da tua palavra possa nos trazer lembrança daquilo que é o teu plano para as nossas vidas. Que nós possamos, estudando a sua palavra, mudar a nossa forma de pensar e também a nossa maneira de agir. Colocamos esse dia, esse momento nas tuas mãos, fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos versículo por versículo. Versículo 22 aqui, né? Diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Os sentimentos que eu e você cultivamos nos nossos corações refletem diretamente na nossa saúde. Você já ouviu falar em doença psicossomática, não é? Quando eu vou mantendo o meu coração entristecido, amargurado, problemas me sufocando, e isso acaba refletindo no meu físico. É sobre isso, né, que Salomão está falando aqui, né? Esse efeito, né, de um coração alegre ou um espírito abatido, né? Que efeito isso pode trazer no nosso físico. Então, o bom humor é um santo remédio, né? Como diz o ditado, né? O provérbio. Um coração feliz, ele traz alegria, ele fortalece o nosso corpo, ele suaviza, né, o nosso dia a dia, nossa maneira de viver. Essa paz interior que nós temos, por exemplo, em Cristo, né, ou na palavra de Deus nós encontramos, é o melhor tipo de remédio que previne doenças em nosso corpo. É claro, nós vivemos num mundo caído, né, pelo pecado, então certamente as doenças virão, mas o que o Salomão está observando aqui, né, é que se eu mantiver o meu coração alegre, eu não vou sofrer males por causa da minha atitude, né, de algo que eu posso realmente trabalhar no meu dia a dia. Pelo contrário, se nós ficarmos angustiados, se a gente ficar sempre preocupado com tudo, né, ao invés de levar a Deus em oração, então isso vai pesar na nossa fisionomia, no nosso corpo, nos nossos ossos, ele fala aí, né? Vai secar os ossos. O coração triste produz um corpo doente, enquanto que o coração alegre é um remédio eficaz para a cura das frustrações dessa vida. Agora, se a alegria, então, previne um certo tipo de doença, né? O espírito abatido é a causa de muitos males, ele está dizendo aqui. O espírito abatido faz secar os ossos.
ele faz murchar a vida de dentro para fora. Ele destrói o nosso vigor, a nossa vontade de viver, né? A nossa paz, a nossa vontade de viver. Tem muitas pessoas, infelizmente, que entram em depressão e perdem a motivação de viver, para viver, né? E aí, né, elas só vão empurrando a vida com a barriga, elas só ficam esperando aqui o tempo passar na Terra, perdem o entusiasmo, né, e olham para a vida como um mal inevitável, né? Não tem o que se fazer, vamos vivendo aí até Jesus voltar, ou então até essa vida acabar. Pessoas que estão sempre desanimadas, lamentando, pensando nos seus pesares, nas suas mágoas. Por terem esse espírito abatido, essas pessoas acabam vendo seus ossos secarem, diz o texto, né? O seu vigor e a sua alegria estão cada vez menores, né? E Salomão aqui diz que o caminho da cura é a alegria do coração. A primeira aplicação para nós, então, nessa manhã é buscarmos a alegria que vem do Senhor. Ao invés de ficarmos curtindo ou lamentando as nossas dificuldades, nós precisamos nos apegar ao Senhor e nos alegrarmos nele. Com isso, nós não vamos, né, adoecer por causa dos nossos problemas. Precisamos lembrar que as provações, sim, fazem parte da nossa vida. Mas, para que a gente se alegre mesmo assim, precisamos fixar os nossos olhos e o nosso coração nas promessas e no agir de Deus em nossas vidas. Seguindo, segundo versículo aqui, verso 23, fala a respeito de não aceitarmos suborno. Diz assim, verso 23, o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Infelizmente, a sociedade brasileira vive a cultura do suborno, né? Tem um jeitinho brasileiro, não é? Nós vemos com frequência políticos corruptos fazendo conchavos com empresas cheias de ganância, vazias de ética. Esses são os conhecidos, né? Ladrões do colarinho branco, né? É um termo que foi cunhado aí alguns anos atrás, uma década ou um pouco mais atrás, né? Pessoas que recebem o dinheiro para favorecerem empresários desonestos, né? Pessoas do governo que recebem o dinheiro para favorecerem esses empresários desonestos. Mas isso não se limita aos políticos, né? Em toda a área da sociedade existe um certo tipo de suborno, é possível encontrarmos, né? Fiscais do governo, pessoas que trabalham na polícia, advogados, empresários, comerciantes, médicos, em qualquer área pode haver suborno, né? Que é essa tentação que o ser humano tem de, para obter alguma vantagem, fazer algo que é desonesto, né? Aqueles que aceitam o suborno, então, não passam de indivíduos perversos, pessoas, gente má, né? E a gente deveria ter vergonha, né, disso aí, porque essas pessoas estão distorcendo a justiça, diz o versículo, né? Para perverter as veredas da justiça. Então, nós, como nação, né, o Brasil, nunca vai ser uma grande nação se ela não tiver mais integridade. Não dá para dizer que nós somos um país de pessoas honradas se não tiver trabalho honesto ao invés de suborno. Não dá para a gente, né, ser esse país se a gente continuar sendo o país do jeitinho. A necessidade, né, que as pessoas têm de levar vantagem em tudo, né? E se a gente quiser ver isso, né, nós precisamos começar por nós mesmos, né? Nós precisamos andar na verdade, nós precisamos promover a justiça e praticar aquilo que é bom. É o que diz o versículo. É isso que Deus requer de nós. Pense como é que, de maneira sutil, às vezes é possível aceitar suborno. Talvez você vai olhar para a sua vida e falar, não, mas eu nunca recebi dinheiro de alguém para fazer uma coisa desonesta. Às vezes é alguma coisa sutil.
É assim, você está ganhando seu salarinho ali e tal, seu chefe manda você fazer uma coisa desonesta, você sabe que ele está vendendo uma coisa que é meio desonesta, ou vendendo sem nota, ele pede para você mentir, e você, para não perder o emprego, tá vendo? Então não é que você está recebendo dinheiro, você está recebendo o seu salário, mas você se torna omisso para que você mantenha o seu salário, né? É um tipo de suborno. Então lembra que a palavra de Deus diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então até pelo pecado da omissão, né, para receber alguma vantagem, a gente pode cair nesse pecado aí, né? O pecado de suborno. Seguindo no texto, versículo 25. A sabedoria é alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O indivíduo inteligente, ele não desperdiça suas energias, nem o seu tempo buscando muitas coisas, ou tudo quanto é tipo de coisa, né? O inteligente não é uma pessoa dispersa, mas ela é focada, né? Como o apóstolo Paulo, né, que dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, vamos olhar para diante, né, e seguir adiante, né? Nós precisamos traçar planos, e planos que levarão à glória de Deus, né? Para isso que nós existimos. E precisamos fazer isso sem ficar olhando para os lados, para as distrações desse mundo. Pense em Sansão, por exemplo, né? Ele desfrutava de um grande poder de Deus para fazer o plano de Deus nessa terra, mas por fim ele se rendeu aos caprichos, às paixões da sua época ali, né? Ele conseguia dominar um leão, mas não conseguiu dominar os seus olhos. Ele dominava uma multidão dos filisteus, né? Mas não conseguiu dominar os seus desejos diante de Dalila. Ele tinha controle sobre os outros, mas não teve controle sobre si mesmo. Infelizmente, muitos cristãos têm flertado com os prazeres desse mundo. Como diz Salomão, né, cujos olhos vagam pelas extremidades da terra. Vagam, gente procurando as alegrias desse mundo, né, que, perdendo a sabedoria, correm atrás de coisas desse mundo. E aí então colhem derrotas amargas e grandes sofrimentos, como foi também na história de Sansão. Em que você tem fixado os seus olhos? Em que você tem colocado as suas forças, o seu tempo, o seu coração? Que Deus nos ajude, né? A manter o nosso alvo na busca pela sabedoria que vem dele, né? Ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Por último, nós temos o versículo 25, que diz: o filho insensato é tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Um filho insensato, ele causa muitos problemas. A sua vida acaba sendo um transtorno para toda a família, não é mesmo? Muitas vezes se torna um motivo de tristeza para o pai e amargura para sua mãe. Com uma conduta reprovável, por onde aquele jovem passa, né, filho ou filha, acaba deixando vergonha para os pais, né? A palavra de Deus fala que o filho entregue a si mesmo vem envergonhar os seus pais. Uma das causas da insensatez do filho. Mas às vezes ele é insensato porque a maldade está no coração do homem, né? O filho que é tolo, ele despreza o ensino dos pais. Às vezes os pais ensinaram, mas ele não valoriza o que ele recebe em casa. Um filho ingrato, ele nunca reconhece o esforço e o investimento dos seus pais na sua vida. Esse filho que é rebelde, né? Além dele ser um peso para a família, ele reclama, ele murmura, ele ergue a voz contra os seus pais. Um filho insensato, ele faz tudo isso porque ele é egoísta, no final das contas, né? Ele não pensa na família, ele só está buscando seus próprios interesses. A Bíblia fala, por exemplo, né, da história de Caim, o filho de Adão e Eva, e ao invés de imitar as virtudes do irmão Abel, né, ele acaba tramando a morte do irmão, né, por inveja e por crueldade. Ao invés de ele escutar então a repreensão divina quando Deus fala com ele, ele endurece o seu coração e
derrama sangue inocente. Ao invés de ser uma bênção para sua casa, ele trouxe uma dor indescritível para os seus pais. Aqui nós podemos aplicar para nós mesmos e para os nossos filhos, né? Primeiro, como foi, ou como está sendo, como você está sendo como filho, certo? Todos nós somos filho de alguém, né? E como você foi ou como você está sendo como filho é uma pergunta que você deve responder. Um insensato que provocou muitas tristezas ou um sábio que tem alegrado a sua família? Depois, como é que os seus filhos estão? Se você já tem filhos, não é? O que eles têm produzido dentro de casa, ou ainda, se eles não moram mais com você, né? Se eles estão fora, eles têm sido filhos sábios ou têm sido filhos insensatos? Salomão aqui, ele não se preocupa em nos dar uma solução para o problema, mas ele apenas observa as consequências da insensatez. Mas graças a Deus que nós não temos apenas, né, esse versículo na Bíblia. Nós sabemos que por toda a Escritura nós temos instrução, muita instrução, né, do que nós devemos fazer. Nós temos a instrução suficiente para conduzir os nossos filhos à sensatez, se nós não desistirmos e formos perseverantes. Deus então há de conduzir, né, ou então nos consolar em toda e qualquer situação. Não é certo que nossos filhos todos serão seguidores do nosso Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Continuar instruindo, continuar orando e dependendo do Senhor, né? Porque Ele tem o melhor sempre para nós. Então essa é a última aplicação para a nossa vida. Então 4 versículos que nos dão 4 lições diferentes. Vamos recapitular aqui rapidinho, né? Primeira delas, temos que buscar ao Senhor e lembrarmos das suas promessas para então nos alegrarmos, porque isso vai ser saúde para as nossas vidas. Segundo lugar, não devemos aceitar suborno, ainda que seja uma pequena vantagem sutil, porque o suborno é condenado por Deus. Terceiro lugar, devemos fixar nossos esforços na busca pela sabedoria que vem de Deus. E por último, devemos criar filhos conforme a palavra de Deus, para que eles sejam sensatos e não venham a nos entristecer. Que Deus, né, seja conosco no cumprimento dessas instruções que Ele nos dá nessa manhã, para que a gente honre e glorifique o nome do nosso Senhor, mas que também a gente desfrute dos benefícios, né, observados aqui por Salomão, né? Os benefícios que seguir a palavra de Deus pode nos trazer. Amém? Vamos orar mais uma vez e pedir isso para o nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos por essa manhã, pelo texto bíblico que nos orienta, e te pedimos, Pai, para que esses princípios, essas verdades que aprendemos nessa manhã, possam nos conduzir e ir moldando a nossa maneira de pensar e agir neste mundo. Abençoa o nosso dia, abençoa também a nossa semana. Queremos andar em conformidade com o teu plano, debaixo da sua direção em tudo o que fizermos. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos, queridos. Uma boa semana para vocês também. Nos vemos no domingo. Um abraço. Até lá.